pessoas, tudo bem com vocês? Então, para mais um vídeo, hoje a gente vai ter mais um vlog de leitura. Dessa vez de mapa do coração. Nunca vi ninguém falando sobre o livro, nunca vi ninguém falando sobre a autora. Eu comprei porque a capa do livro é bonitinha, porque as avaliações na Amazon estavam boas. Eu comecei a ler, não terminei o primeiro capítulo porque eu tava lendo e eu tava ocupada e precisei parar. Entretanto, o que eu li, até onde eu li, eu gostei. Depois eu venho falar mais ou menos como é a história, a sinopse dela, mas por enquanto é isso. Temos eu e um livrinho de capa bonita. Depois de dias sem atualizar, eu atualizo de 50 páginas. Não é o número esperado, entretanto, tudo certo. E bem, até agora essa história não tem ninguém feliz nessa história. Tem ponto de vista de 3 pessoas, da Catherine, da Julie, que é filha da Catherine, e de um outro homem que eu não lembro o nome. E que não tem nada, não tem ligação nenhuma com a Catherine nem com a Julie. Os 3 não tem uma vida muito feliz. Mas, não sei, esse vai ser o tipo de livro que fala sobre a cura interior, sabe? Esses negócios assim. Mas é legal, a escrita, mais que eu não tenho lido muito, a escrita é muito boa. Ai, ai, como é que vocês estão? Então, eu ainda não acabei. A gente tá no dia, quase no dia 6, hoje é dia 5 de julho. Eu comecei a ler esse negócio dia 22. Eu ainda tô no capítulo 6. Mas, é que assim, é que esse livro tem bastante coisa, explicando muita coisa, muito capítulo quase sem nenhuma fala. Mentira, não é capítulo, tem umas páginas sem fala nenhuma. É só muita descrição do que aconteceu no passado deles, passado da Camille, passado da Julie, no passado do outro cara que eu não lembro o nome, acho que é Ada, não é Ada. Tô ficando louca, não é Ada. Professor alguma coisa, ele é um professor, eu sei que é um professor, mas não sei o nome dele, mas Fillmore, I think. Eu acho. Mas enfim, mas em compensação, eu parei um dia de ler isso aqui pra eu fazer vlog de leitura de O Lado Feio do Amor, que inclusive eu já postei no Instagram. Mentira, já postei no YouTube. Então, você que tá aí assistindo, depois dá uma olhadinha. Mas é que a história é legal. Eu tô achando a história legal. É uma história que eu quero continuar lendo. Mas ela tá demorando muito pra acontecer. Sabe quando você tá com esperança de você ainda uma história boa e você vai meio que empurrando com a barriga? Estou fazendo isso agora, mas enfim. Mas eu acho que vai valer a pena. Então, vamos continuar. E eu tenho um problema, eu tenho que sentar em ler e quietinha. Porque eu pego essa coisa, aí eu entro no Instagram, aí eu fico procurando meia hora, fico procurando musiquinha pra eu ler junto. Não tá muito complicado. Eu também confesso que eu não estou colaborando. Talvez não seja o momento pra eu ler, mas eu vou ler mesmo assim. E acho que é isso. Eu tô na parte 2 agora. Comecei hoje. Tô quase metade. Quase lá. E agora sim. Agora não tá mais chato. Agora parece que agora meio que não tem que explicar tanto o que aconteceu com os personagens, porque agora a gente já sabe. E eu fui pesquisar sobre o que as pessoas acham desse livro, quem já leu nos comentários. E o povo normalmente, a maioria dos casos, falou que o livro é legal, mas a protagonista é chata. Eu não tô achando a Camille chata, eu tô só achando que ela é meio tapada. Porque os negócios que tá tipo na cara dela, ela fica tipo, será que é isso mesmo? Tá na cara que é, então. Eu acho legal, agora que é legal, porque agora não tá explicando tanta coisa, sabe? E eu tô gostando porque tem um cara aqui, o professor Fillmore, que... gostei. Mas eu espero que agora as coisas aconteçam mais rápido, assim. Porque até agora tava demorando muito. Tipo, passou o quê? 100 páginas passaram 3 dias e são 3 dias que aconteceram muita coisa, mas passou mais tempo explicando sobre o passado deles do que o agora, sabe? Mas eu tô gostando também, principalmente porque esse livro fala bastante sobre o passado e fala um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial lá
e o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial lá na França, porque essa história fala bastante da França, então se você gosta da França, indicação. Mas enfim, e tá legal, porque tipo, coisas históricas uma história, então além de você ler, você tá aprendendo. Significa que eu vou lembrar de alguma coisa depois que eu terminar de ler sobre a Segunda Guerra Mundial na França? Não, mas faz parte. Então, eu acabei essa história. Não teve tanta marcação assim, mas teve algumas. E o que eu achei? Primeiro, eu comecei dia 22/5 e eu terminei dia 10/6. Normalmente eu leio mais rápido, mas enfim, eu acho essa capa muito bonitinha. Eu comprei por causa da capa, porque é fofa. Enfim, o livro, falar um pouquinho da história, né? A princípio, conta a história da Camille Adams, que ela tinha uma vida tranquilinha, perfeitinha e tudo mais. Ela tinha uma filha de 9 anos. E ela era uma pessoa que adorava se aventurar, adorava esportes radicais e tudo mais. E um dia ela saiu com uma segunda lua de mel com o marido dela, que eu não lembro o nome, eu acho que é Jace. E aconteceu um acidente durante essa viagem e ele morreu. Aí ela ficou toda traumatizada durante esses esportes radicais que ele morreu, sabe? E não queria fazer mais nada que fosse radical, nada que envolvesse perigo. E ela se privou de fazer essas coisas e privou a filha dela, a Julie. Aí depois de 5 anos, a Julie tá com 13 anos. E não tá tendo uma vida muito boa na escola. Ela tá sofrendo bullying na escola por causa de motivos da aparência dela, sabe? E tudo mais. E também porque a mãe dela acabou namorando com o diretor da escola e acabou dando ruim pra Julie, que é a filha dela. E nesse livro tem um ponto de vista da Camille, mostrando o seu trauma com a morte do marido dela. Tem o ponto de vista da Julie, sobre a escola, sobre como ela via a mãe dela depois da perda do pai, como ela sentia falta do pai dela e como era a vida na escola dela, já que ela sofria na escola. Tem um ponto de vista de Fillmore? Não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Enfim, professor Fillmore, que é um professor de história que dá lá na França, que também teve um relacionamento. Foi casado por 10 anos, só que aí ele foi traído e aí ele, tipo, não quis mais namorar, não quis mais casar, foi totalmente contra o amor. Só que aí conhece a Camille. A Camille, ela trabalha revelando fotos. Ela era fotógrafa, mas depois que o marido dela morreu, ela parou de tirar qualquer tipo de foto. Só começou a trabalhar como reveladora de fotos. Eu acho que não sei se assim fala, mas em todo caso. Detalhes. E aí ele, o Fillmore, o professor Fillmore, ele cresceu sem o pai dele. Porque o pai dele morreu durante a Segunda Guerra Mundial? Não sei, acho que não. Morreu em alguma guerra, não sei em que guerra que morreu. Mas enfim. E aí Malcolm Fillmore, acabei de achar, o professor Malcolm Fillmore. E aí ele acaba achando um rolo de fitas do pai dele, que acha que é do pai dele, pra ele ver como as últimas memórias do pai dele. Ele nunca conheceu o pai dele, porque quando a mãe dele tava grávida, o pai dele morreu. Aí ele acha essa fita e contrata a Camille pra revelar as fotos, sabe? Só que não dá muito certo. Acontece uma coisa no primeiro capítulo mesmo e ela acaba não revelando. E aí os dois acabam tendo um primeiro encontro, assim, desagradável, porque ele ficou bravo com ela porque ela não conseguiu fazer o que ele tinha pedido, sabe? Mas enfim. E aí a história vai desenvolvendo e eles acabam indo parar na França. Essa história é dividida em 7 partes. 7 partes. A primeira parte é a Camille nos tempos atuais. A segunda parte é na França. Se passa na França durante os anos de 1940 e pouquinhos, 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto tinha gente da Itália na França, morando na França, soldados italianos, enfim, uma cidadezinha muito pequenininha. E conta o ponto de vista da Lisette, que é a bisavó da Camille, a mãe do pai da Camille. E conta um pouco do ponto de vista dela durante a Guerra Mundial, o que aconteceu com a guerra, os nazistas. Tipo,
tem a história se passando durante a Guerra Mundial. Daí você consegue entender isso e consegue visualizar um pequeno romance aí. E eu acho que ela foi minha personagem favorita em toda a história, porque ela é uma personagem que pensou na história o que fazer. E eu não gostei. Eu não gostei do final que ela teve. Eu achei muito sofrido. Eu não gostei. Eu queria que ela tivesse um final assim feliz. Não adianta. Ela não teve um final feliz. Mas enfim. Aí vai invertendo as partes do livro. Parte 1 é a ponto de vista da Camille, da Julie e do Finn. Na parte 2 é o ponto de vista da Lisette e de outro personagem que eu não vou falar o nome, porque provavelmente vai ser spoiler, porque isso aparece depois da metade do livro, então não vou entrar em muitos detalhes. O que eu achei da história? Ao todo, assim, a primeira parte eu acho que vai até mais ou menos 40% do livro. Eu achei chata. Eu achei uma parte entediante, porque a Camille tá muito tipo... Eu sei que ela tá traumatizada com o que aconteceu com o marido dela, ex-marido dela e tudo mais, mas é chato quando o personagem não tem desenvolvimento dele. E ela demora muito pra desenvolver. Ou, no caso, demora muito pra começar a desenvolver. É chato. Tanto o ponto de vista dela, quanto o do Finn e da Julie. Porque, no caso, o do Finn e da Julie, Finn é o Fillmore, porque o apelido dele é Finn. Da Julie e do Fillmore é legal. Só que a maior parte da primeira parte é o ponto de vista da Camille. E a Camille é chatinha. Não gosto muito dela no primeiro ponto de vista, na primeira parte da história. Aí entra a segunda parte. Eu adoro esse negócio de segunda parte. As partes da Lisette. Eu amei essas partes, porque me prendeu. Porque se passa num tempo diferente do nosso, não na atualidade. Durante a guerra tem uma carga de emoção bem forte, assim. E eu, particularmente, eu gostei disso. E, sim, a segunda parte, as partes da Lisette, eu não tenho reclamação nenhuma. Inclusive, tem um personagem aqui que faz parte do ponto de vista da Lisette. Personagem chato. Um personagem que... não vou dizer quem é, mas ele foi de arrasto, ele morreu. Devia ter morrido. Deveria ter morrido de uma maneira mais dolorosa. Porque sabe aquele personagem que é irritante? Você não aceita que o final dele foi só isso. Você precisava de mais coisa ruim acontecendo com as pessoas, porque ele fez muita coisa ruim. Então, esse personagem é assim. Inclusive, muitas reclamações. Sobre isso, reclamações. Aí depois, quando volta a parte da Camille, na terceira parte, ela tá na França. Ela vai pra França. Esse livro tem uma boa parte da história. Metade da história mais ou menos passa... mais da metade se passa na França. Então, se você gosta da França, lê. É uma indicação. Se você gosta da Segunda Guerra Mundial, lê também. Se você gosta de romancezinho, lê também. O romance, o foco não é romance. Propósito, o foco do livro é um pouco sobre o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial na França, né? Meio histórico, sabe? E o autodesenvolvimento, de autodescobertas, de deixar traumas de lado, é mais isso. O romance não é 100% o foco da história. E, enfim. Mas aí depois, quando volta a segunda parte, que a Camille tá na França, fica legal, porque aí ela vai descobrindo coisa, e você vai... a história parece que... a partir daí, a história da Camille começa a evoluir. Porque antes disso, filho, esquece. Eu, particularmente, não gostei da primeira parte, mas foi só isso, porque de resto eu achei muito legal. Tanto o desenvolvimento do Fillmore, o desenvolvimento da Camille, o desenvolvimento da Julie, principalmente da Julie. Da Julie eu gostei muito de ver o desenvolvimento dela. O fato de que ela entende por que a mãe dela faz certas coisas, não julga, aceita, mas ainda assim consegue se desenvolver apesar do que a mãe dela fala, do que a mãe dela faz, porque ela sabe que a mãe dela não tá muito bem da cabeça. Então eu acabei dando 5 estrelas e meio pra esse livro, porque a primeira parte, além da Camille não desenvolver e ser meio entediante, acontece que é muito descritivo em certos momentos. Tipo, tem páginas que tipo, tem uma fala e o resto é tudo não, tem um diálogo e o resto é tudo explicando o que aconteceu no passado dela, com o negócio. Só que não acontece uma vez, acontece tipo ela explicando a mesma coisa em várias páginas diferentes. Então no começo da história é chato, é cansativo, mas depois disso a história é muito boa. E eu senti que 3,5 não foi uma nota ruim, foi uma nota daqui boa. Eu tava pensando em dar 3, então 3,5 é bom sim. Mas enfim, foi isso. Eu indico você ler se você tem paciência. Se você não tem, eu não sei se é uma boa, mas é você que sabe. Enfim, se você gostou desse vídeo, eu gostei de gravar, principalmente o final, porque foi no final que eu comecei a ler mesmo. No começo do vlog eu tava tipo,
ler. Por quê? Por que ler? Agora sim. E, enfim, se você gostou, deixa um like, se inscreve, comenta, compartilha, salva, enganja, tudo isso. E me segue nas minhas redes sociais, me segue no Instagram, me segue... Dicção. Me segue no Instagram, me segue no TikTok, me segue... no Instagram e no TikTok. As minhas redes sociais. Aqui também no YouTube, importante. E é isso!